Fala galera, meu nome então é Jonas, né? E hoje a gente está dando seguimento aí ao quadro Holder Analisa, que é um quadro onde a gente vai trazer aí uma análise um pouco mais completa, né, de várias ações, fundos imobiliários, estoques, REITs. Então vai ser um quadro bem legal que vai ter aqui no nosso canal, né, no YouTube. Temos também no nosso Instagram, né, lá um Reels onde a gente mostra muitas vezes os locais, né, onde estão esses imóveis, esses fundos imobiliários, onde estão essas empresas nas quais a gente vai estar conversando aqui, algumas curiosidades, mas aqui a gente vai mesmo para uma parte um pouco mais analítica, né, uma parte onde vai mais a fundo dentro da empresa ou do fundo imobiliário para a gente entender um pouco mais dele, tá? Claro que eu vou trazer algumas coisas aqui extremamente importantes, né, que a gente julga na análise de uma ação, um fundo imobiliário, mas não tem como fazer também aquela análise 100% de 2, 3, 4 horas, mas já dá para ter uma noção muito clara se um fundo ou ação vale ou não vale a pena, né? No final de cada análise eu vou dar a minha opinião, obviamente nada é uma recomendação, né? A gente tem que analisar o que vai mais de acordo com o nosso perfil. A gente sempre diz que todo ativo é investível desde que esteja dentro da nossa análise de risco. Então isso é o mais importante, né? Mas no final, bem no final de cada vídeo, a gente sempre vai dar a nossa opinião aqui sobre alguns dados, o que a gente acha sobre o fundo, ou ações no caso. Mas nesse caso o fundo imobiliário. Então vamos começar aí falando do fundo imobiliário RCRB11, né, que é um fundo imobiliário aí do ramo de lajes corporativas. E aqui no site Fundos Explorer, né, a gente vai analisar alguns dados do site e depois ir para o relatório, que é a principal parte realmente do fundo. Tá? Então começando aqui a gente consegue ver algumas coisas já interessantes que chamam um pouco de atenção. O patrimônio do líquido é um patrimônio relativamente pequeno, né? Apenas 770 milhões de patrimônio líquido. Tá? Além disso, ele tem uma liquidez baixa, né? A liquidez aí chega a 1.948 negociações por dia. A gente sabe também que a liquidez dos fundos imobiliários, obviamente, não são tão grandes quanto as ações, até pelo número de cotistas, pelo objetivo de cada um, né? A gente entende que fundos imobiliários realmente é para dar renda passiva para o investidor, não somente não para ganhar nas oscilações, né, coisa que muitas pessoas fazem com as ações. Mas então, obviamente a liquidez é um pouco menor, mas nesse caso aqui é um fundo que tem uma liquidez bem baixa. Aí, né? O último rendimento então, que ele pagou foi 74 centavos, com dividend yield mensal de 0,68%. E ele está com o preço do BPI extremamente baixo, pessoal, de apenas 0,57%. A gente vai entender um pouco por que ele está sendo precificado, está sendo negociado a um valor tão abaixo do seu valor patrimonial. Descendo aqui a gente consegue então alguns dados do fundo, né? É do tipo de tijolo então, que é com imóveis físicos, né? Ele é administrado pela Rio Bravo, tá? Também é um excelente administrador, né? Ele tem vários fundos aí dentro do mercado. Mais alguns dados. A gente consegue ver aqui, ele fala um disclaimer, mostra a taxa de administração. E aqui embaixo a gente consegue ver a performance do fundo nos últimos tempos. Eu vou diminuir minha tela aqui para a gente poder ver de forma mais clara, né? Mas se a gente pegar aqui, eu botei 6 meses, pessoal, para a gente ver a queda que ele teve aqui, ó. Nos últimos 6 meses ele está acumulando uma queda de 20, de 15, 16% mais ou menos. Então ele realmente vem em queda. Na verdade, como todo o mercado, né? Mas esse fundo ele passou por alguns problemas de aumento de vacância, enfim, o que refletiu também no seu preço, né? A gente consegue ver um mínimo máximo, né? A performance histórica do fundo. E aqui a gente consegue ver alguns dados. Então, o número de cotas que estão no mercado, né? O segmento que eu comentei lá, de corporativa, suas taxas, né? Então ele tem uma taxa de administração de 0,7% ao ano e performance de gestão não tem nada de taxa. Aqui a gente pode ver o dividend yield anualizado. Então, se a gente pegar os últimos 12 meses, ele tem um dividend yield de 7,25%. Diante do cenário, é o dividend yield baixo, tá? É um dividend yield bem baixo, mas é justificado pela também atual vacância do fundo, que a gente vai ver há pouco. Mas é um dividend yield aí que não chama muita atenção, né? A evolução dos dividendos aqui ao longo do tempo a gente consegue ver também que ele ele tem uma oscilação muito grande nos últimos anos, né? A gente sempre comenta aqui que a gente gosta principalmente de fundos imobiliários que têm uma certa recorrência dos dividendos, né, que paguem mais ou menos ali o mesmo valor mês a mês, que ao longo dos anos vai aumentando. Obviamente que agora a gente teve um período bem complicado, ainda mais para o segmento de lajes, né, mas a gente não gosta de dividend yields que tenham de fundos que tenham uma oscilação muito grande nos dividendos, porque isso mostra não mostra aquela previsibilidade que a gente quer ter, principalmente dos fundos imobiliários, né? A coisa fica um pouco mais incerta. E isso não é o nosso objetivo dentro dos fundos, tá? Aqui a gente consegue ver que ele tem 10 ativos, então, em dois estados, né?
no, em São Paulo e no Rio de Janeiro. E aqui a gente consegue ver a evolução da vacância, né? Aqui o último dado de vacância que tem é de fevereiro, tá? Então estava altíssima, de 28%. A gente vai logo ver no relatório os dados mais atualizados, né? Mas a gente consegue ver que ele teve um aumento aqui nos últimos tempos, o que refletiu a queda no preço. Então, um dos motivos da gente ter visto aquela queda grande dos preços é justamente também esse aumento da vacância, um aumento de risco, né? E uma queda na arrecadação do fundo, né? O que deu também o dividend yield baixo, tá? Então, indo aqui agora para a parte do relatório, vamos aí o último relatório aqui que nós temos. Vamos abrindo o relatório aqui. Então aqui, pessoal, o relatório da Rio Bravo, né, desse fundo imobiliário. Opa. Indo aqui para essa primeira parte, então a gente consegue ver mais ou menos os dados que a gente tinha lá, né? Aqui como é um dado mais, vocês podem ver que é um pouco diferente, tá? Os dados, porque esses números aqui são mais recentes, né, que propriamente no site, né? Então aqui o dividendo anualizado está em 8,2%. A taxa de vacância anual teve uma queda, ó, pessoal. A gente viu que lá no site ela estava em 28%, né? Vou subir aqui. 28% em fevereiro. E aqui a gente vê que o fundo já então conseguiu suprir um pouco dessa vacância, caindo aí para 18,7% atual vacância. Tá? Aqui a gente vê, na verdade, onde está a maior vacância, tá? Então, dentro dos imóveis dele, né? Logo a gente vai ver os imóveis, mas aqui mostra onde está a maior vacância dentro dos imóveis. Construtivas. Então, as novas locações que eles tiveram, né? Aqui, ó, novas locações do primeiro trimestre de 2023, que isso não estava computado ali no site do Fundos Explorer, mas aqui a gente já consegue ver. Então, eles alugaram aí mais quase 2.000 metros quadrados agora no primeiro trimestre de 2023, o que fez essa vacância cair também e o que fez o dividend yield também aumentar. Tá? Opa, desculpa, aqui. Então, os principais acontecimentos, né, eles conclusaram é bom, né? Tiveram a conclusão de algumas obras em fevereiro, né? Então, isso aqui foi já alugado para CH, ah, não, desculpa, esse aqui é quem realizou o projeto. Mas então, o custo aqui aproximado. E aqui, então, para quem foi locado, né, que é para Germinal Editora e Marketing. Então, aqui o quinto andar ocupado, área bruta 359 metros quadrados, prazo de contrato, então, 1º de abril até 31 de maio de 2028. É um contrato alto, né? E o que vai refletir dentro do dividend yield do fundo é 0,01 centavos a mais por mês. E a ocupação total do ativo foi a 25%, tá? Ah, pessoal, só 0,01. Pessoal, é natural, né? Depende do tamanho do fundo, né? Depende o imóvel, é natural que esse aumento seja pequeno, mas já mostra uma certa melhora no portfólio ali do fundo, nos aluguéis do fundo, né? Aqui a gente vê um que tem um impacto um pouco maior, ó. Então um impacto de 0,06 mensal, né? Que é Square Faria Lima, então o local é excelente, né? É a principal via aí do mercado financeiro lá em São Paulo. Inclusive a gente estava lá recentemente, né? Mas aqui continua o Square Faria Lima. Então a nova locação para essa empresa é o Elgin SA. 1.636 metros quadrados de área alocada, então é realmente bem grande o espaço. E contrata até também 2028, ocupando 85% do ativo. Então, é uma excelente notícia para quem tem o fundo imobiliário. Então a gente vê que o fundo está conseguindo diminuir a vacância, está aumentando seus locatários, né? Aqui a gente consegue ver a diversificação do ativo, né, por patrimônio investido. Então isso aqui são as lajes, né, que o ativo tem e o quanto ela representa dentro do fundo. A gente vê o portfólio do fundo, aqui é uma coisa legal que a gente consegue ver que ela está bem diversificada em espaços, né? 26% para coworking, 22% para empresa ali do setor de alimentos e bebidas e assim vai bem diversificado, tá? A alavancagem do fundo 14% é uma alavancagem relativamente baixa, tá, pessoal? A gente sabe que os fundos hoje eles têm alguns métodos para poder se alavancar, isso não é de todo ruim, desde que ele consiga pegar essa alavancagem e transformar num cap rate melhor, ou seja, ele consiga trazer um retorno maior para o acionista do que os juros da dívida que ele está pagando, excelente, né? Então, uma alavancagem de 14% é uma alavancagem bem tranquila, tá? Até 20% ali eu costumo dizer que é mais tranquilo, e acima disso, não é que seja ruim, mas tem que ter daí uma análise mais profunda para a gente entender, tá? A remuneração da alavancagem, PCA mais 6,4%,
e o fim do período de carência da amortização em dezembro de 2023. Tá? Então eles vão ter que ser pago, vai ter que ser pago 1,14 milhões mensalmente. Se a gente pegar o cronograma dos contratos, grande parte deles vence acima de 2025, mas tem aqui em 2023 ainda um percentual que pode impactar ainda o fundo, que é de 18%, tá? Opa, é um percentual um pouquinho maior, que pode impactar um pouquinho. Média de 4,44%. Para lajes corporativas é uma média relativamente boa, né? Uma média legal. Se a gente for ver alguns setores, obviamente principalmente parte logística, que são contratos mais longos, essa média é maior. Mas para o setor de lajes, pessoal, é uma média legal, tá? Perspectivas do fundo, então aqui a gente vê o quanto eles querem, né, a meta de redução da vacância. Então a vacância inicial que tinha era 26%, que é a que a gente tinha olhado, né? E para isso eles precisavam absorver 9.285 metros quadrados para reduzir o tanto que eles queriam, né? Que é para 4,4%. Então eles já reduziram para 18% e falta 5.851 metros quadrados a ser locados para reduzir a vacância até o projetado, né, que nos próximos 18 meses, que é de 4,4%. Então, uma 4,4% seria uma vacância baixíssima, seria uma vacância ok também para a parte de lajes corporativas, porque são prédios, né, pessoal, são várias salas, então é normal que tenha uma e outra que não esteja alocada, tá? Então, se eles conseguirem manter esse cronograma, a gente pode ver aí uma boa perspectiva de aumento do fundo imobiliário, né? Tanto em questões de pagamento de dividendos, tanto em questões também de aumento da cota do fundo, porque hoje ele está sendo negociado extremamente barato, com preço BP de apenas 0,57, se não me engano, né? Que nós olhamos, deixa eu ver... 0,57, isso. Então, tem aí umas boas perspectivas do fundo, tá? Voltando aqui. Aqui a gente então vê os valores, né? A cota, a vacância e a taxa Selic. E este é o relatório do fundo, pessoal. Então deixa eu voltar aqui, deixa eu me aumentar um pouquinho. Bom, pessoal, sobre o fundo imobiliário então, tá? É um fundo relativamente pequeno ainda, né? Como eu falei, o patrimônio líquido deles é pequeno. Está passando por uma situação extremamente complicada, né? Onde a vacância tinha aumentado muito, em função também da atual crise que nós passamos. Vem conseguindo diminuir essa vacância, tem bons imóveis, tá? A gente pode ver aqui grandes partes dos imóveis deles são bem localizados, são bons imóveis, né? Uma qualidade boa. Então, pro futuro, eu acredito uma boa perspectiva desse fundo, tanto em aumento de dividendos, embora o dividendo agora seja baixo, quanto também em aumento de cota, porque está com PVP muito baixo em função da recente situação, tá? Eu acredito que é um fundo que pode performar bem, mas né, para mim, Jonas, não adicionaria na minha carteira porque para mim não vale o risco, né? Como eu falei, é um fundo pequeno, é um fundo que tem pouca liquidez, é um fundo que para mim não vale a pena o risco que eu estou correndo em cima dele, em cima desses dados que eu comentei, mas pode ser daqui a pouco uma oportunidade de investimento para quem quer diversificar, quem quer tomar um pouco mais de risco, né? Mas eu não investiria nele, lembrando que não é uma recomendação nem de sim nem de não, né? Eu acredito só que tenha outras opções no mercado que sejam mais vantajosas para o meu perfil, mas não é um fundo ruim, né? A administradora é muito boa, tem boas perspectivas agora para os próximos meses e anos, né? De diminuir a vacância, como eu falei ali, do aumento de dividendo de patrimônio, mas eu hoje ele não entraria dentro da minha carteira. Beleza? Valeu!